O tema geral desta série que temos estado a meditar é O Velho Homem Já Passou. E neste segmento vamos considerar o ponto de vista qual o cuidado a manter. Nós avançamos mais então neste assunto que o apóstolo Paulo levantou na sua carta que ele enviou aos cristãos da antiga cidade de Éfeso. Nesta sua epístola, Paulo faz um contraste entre os cristãos que tinham aprendido de Cristo e os gentios que tinham o seu entendimento escurecido. A pergunta é: qual o cuidado que estes cristãos deveriam manter em relação às suas próprias vidas, de forma a evitar a cair nos erros do passado? Antes de conhecer o Evangelho de Jesus, estes cristãos tinham vivido como os gentios, como diz o apóstolo Paulo. Ou seja, o seu entendimento tinha estado escurecido. E, posto esta situação, os discípulos deveriam ter o cuidado de não deixar que o seu velho entendimento os voltasse a inspirar. Ou seja, que a passada experiência, o que eles tinham sido no passado antes de conhecer o Evangelho de Jesus, que isso não os voltasse a inspirar de novo. Eles deveriam ter o cuidado de que a sua velha conduta não tivesse a oportunidade de se manifestar de novo. Seria pelo afirmar em suas vidas o que já antes tinham aprendido de Cristo que eles teriam a capacidade de impedir que a velha natureza os voltasse a inspirar. Ao abraçar intencionalmente e de forma determinada os ensinos de Cristo, seria então impedida a oportunidade de os seus velhos instintos, que antes os dominavam, de voltarem a exercer influência sobre as suas almas. Ouça agora a seguinte reflexão que foi gravada num ajuntamento de cristãos e onde foi comentado mais extensivamente este assunto. Após esta meditação, terei uns anúncios a fazer. Queira depois tomar nota destes anúncios. Efésios 4:17. Paulo começa uma nova secção. Ele acabou de dizer umas coisas, agora começa a dizer outras. E o versículo 17 é como se fosse um outro parágrafo. Ele diz: portanto, digo isto e testifico no Senhor. Ele acabou de dizer algo e agora vai dizer o resto que ele tem a dizer. Mas há como que algo que eles têm que compreender. Portanto, digo isto e testifico no Senhor. É como se Paulo estivesse a dizer: eu creio que Cristo deu dons aos homens, tendo uma visão específica para a igreja e seus membros. Algo do qual eu pessoalmente sou testemunha. E, portanto, digo isto no Senhor e testifico isto no Senhor. Ele chama a atenção para os crentes, para algo que estes crentes devem saber. Repare agora no versículo 17. Portanto, estes eram crentes que tinham uma função no corpo de Cristo, como membros individuais, procuravam a edificação do corpo. Agora, versículo 17. Isto, porém, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Portanto, é uma frase conjuntiva, mas ao mesmo tempo é adversativa, ou seja, é oposta ao que Paulo acabou de dizer. O que é que Paulo acabou de dizer? É que nós somos membros do corpo de Cristo, cada um de nós tem uma operação, cada um de nós tem uma função e participamos no corpo de Cristo para a edificação do corpo, o crescimento do corpo e a edificação do corpo. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, o que ele agora vai dizer é em contraste. Não andeis mais como andam os gentios. Porquê é que Paulo diz isto a estes crentes que são membros do corpo de Cristo, que têm ministérios dados pelo Senhor, que têm dons dados pelo Senhor? Porquê é que Paulo diz, versículo 17, chamando a atenção, olhem bem o que vou agora dizer e testifico isto no Senhor, ou seja, eu sou testemunha disto, não andeis mais como andam os gentios na vaidade do seu entendimento. É porque alguns estavam a voltar à velha vida, os gentios, ou seja, o velho homem. A expressão velho homem é usada mais adiante. A palavra gentio, neste caso, é aquela pessoa que não tem aliança com Deus. Quando nós celebramos a Santa Ceia, ao bebermos o cálice, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a celebrar a aliança que nós temos
com o Pai através de Jesus. Jesus pegou no cálice e ele disse: este é o cálice da nova aliança. Há um pacto entre nós e o Pai através de Jesus. Os gentios não tinham aliança com Deus. Era um povo que não estavam abrangidos por esta graça específica que foi dada à igreja. Os gentios não entendem estas coisas, não percebem estas coisas e por causa disso a sua vida é diferente. O que deveriam eles ter o cuidado de fazer, não andarem mais como andam os gentios. Como é que andavam os gentios? O versículo 17 diz: eles andavam na vaidade do seu entendimento. O que é que significa vaidade do seu entendimento? Significa que eles não tinham a palavra de Deus no seu entendimento, não tinham Cristo no seu entendimento, os seus pensamentos, o seu raciocínio, a sua compreensão, os seus planos, a sua visão de vida eram alimentados pela vaidade. Era assim a sua vida. E então Paulo diz para eles não andarem mais como andam os gentios. Isto diz-me que haviam crentes que tinham que ter o cuidado com o problema de vaidade no pensamento. Vaidade, pensamento. Eles estavam a ocupar eles próprios o trono da sua vida. Quem pretende estar no trono da nossa vida? É Jesus. Mas não era o caso dos gentios. Eles estavam mais interessados em fazer a sua própria vontade do que a vontade de Jesus. Paulo explica que os gentios eram pessoas que tinham o seu entendimento entenebrecido, ou seja, escurecido. Faltava-lhes luz no seu entendimento. Eles eram pessoas que estavam separados da vida de Deus. Como é que eles estavam separados da vida de Deus? Por causa da ignorância, diz Paulo. E ignorância é não saber. Podemos dizer que ignorância é um vazio de conhecimento. Ignorância é quando não há conhecimento. Portanto, os gentios tinham um entendimento escurecido, a sua maneira de pensar estava tão escurecida. Por quê? Por causa da ignorância. E ignorância é não saber, eles não conheciam a verdade de Jesus, não conheciam a luz do Evangelho, por isso a sua inspiração era diferente. Faltava-lhes luz. A qualidade que eles tinham, qualidade de vida, não vinha da verdade de Deus. Eles estavam separados da vida de Deus. A verdade de Deus não figurava em suas vidas. Além disso, uma outra razão que o apóstolo Paulo apresenta para a separação dos gentios de Deus era o seu coração duro. Eles tinham endurecido o seu coração para com Deus. Vamos ver um exemplo na Bíblia, qual o resultado de um coração duro. Zacarias 7, versículos 12 a 14. Zacarias, capítulo 7, versículos 12 a 14. O que é que acontece quando há um coração duro? Paulo falou sobre o coração endurecido da parte dos gentios. Vamos ver o que é que Zacarias diz, capítulo 7, versículos 12 a 14. Assim fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão ou como um redemoinho entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela nem voltava, porque a terra desejavam, fizeram uma terra de desolação. O povo hebreu tinha rejeitado as palavras do Senhor. Os profetas tinham sido enviados pelo Espírito Santo para ministrar à nação, porém eles não ouviram. O que é que aconteceu em resultado disso? Eles endureceram os seus corações. E então, quando clamaram a Deus, aonde é que estava Deus? Deus não os ouviu. Endurecimento do coração é uma coisa séria, muito séria. Quem endurece o seu coração, tendo resistido às palavras do Senhor, está a resistir ao Espírito Santo. E quem resiste ao Espírito Santo causa separação entre si e Deus. E Deus fica muito ofendido com a pessoa que endurece o seu coração para com o Senhor. Como é que andavam os gentios? Com o coração endurecido. Como é que eles podiam entender a palavra de Deus? Qual era o conselho que um homem
da velha natureza, qual era o conselho que ele poderia dar? Haverá alguém que gostaria de ouvir um conselho do homem velho? Nós queremos ouvir conselhos do homem novo que tem revelação de Jesus. Não do homem velho que endureceu o seu coração. Os gentios endureceram o seu coração. E Paulo diz, versículo 17, para não andarem mais como andam os gentios. Ele diz, e eu testifico no Senhor, é como se Deus estivesse a falar por mim, a vós crentes de Éfeso, não endureçais os vossos corações. Repare, eram cristãos. Qual era o problema que eles estavam a ter? O velho homem estava a querer dominar. A velha natureza estava a querer voltar. Como é que Paulo sabia isto? Ou como é que nós sabemos isso? Que estava a acontecer por aquilo que Paulo diz neste mesmo texto, capítulo 4 de Efésios. Havia diversidade de ideias doutrinárias. Cada um achava que podia ser o seu próprio professor. Além disso, faltavam respeito uns aos outros. E Paulo diz para eles serem bondosos uns para com os outros. Portanto, é uma das características do velho homem voltar a dominar quando isto acontece numa congregação. E a pessoa pode dizer, nós somos salvos pela graça. Somos, mas é preciso não andar mais como andam os gentios. E como é que andam os gentios? Com o coração endurecido. Não querem ouvir a palavra de Deus. Uma das características, ou um dos sinais de alguém que se está a desviar dos caminhos de Deus é o endurecimento do seu coração. Não quer ouvir as palavras do Senhor. E Deus pode enviar alguém pelo seu Espírito Santo e essa pessoa fala, essa pessoa não quer ouvir e endurece o seu coração. E o que é que acontece? Afasta-se na sua comunhão com Deus. E repara, a pessoa pode ir regularmente à igreja. Deixa-me só explicar desta forma. Há uma diferença entre um ritual e um serviço inspirado. Qualquer pessoa pode participar num ritual. A pessoa pode cantar, pode orar, pode ler a Bíblia. Porque foi habituado a fazer isso, foi ensinado a fazer isso. Um ritual não é necessariamente evidência de uma nova vida. O que Deus deseja é aquele ministério em que o Espírito Santo está ativo a dirigir, a impulsar a pessoa, a ungir a pessoa com o poder do alto, com o conhecimento do alto. É um ministério que Paulo caracteriza como o novo homem, que tem novas qualidades em Cristo. Este aspecto é importante e Paulo desejava que estes crentes compreendessem e não andar com o coração endurecido e não resistir ao Espírito Santo. E Paulo, no outro lugar, fala sobre não extinguir o Espírito Santo. Por isso é que compreendemos porque Paulo diz estas coisas sobre os gentios. Estes crentes, de facto, desfrutavam da vida de Deus, mas eles próprios tinham que ter o cuidado de não voltar àquela velha vida, senão eles próprios viriam a endurecer os seus corações. E por causa do estado dos seus corações, os gentios tinham se tornado insensíveis. Uma característica de um coração duro é insensível, não tem sentimentos. E diz a Bíblia que eles se entregaram à sensualidade para praticarem com avidez ou com ambição toda a forma de impureza, diz o versículo 19. Toda a forma de impureza. Os gentios entregaram-se do coração a fazer toda a forma de impureza. Eles tornaram-se insensíveis, ou seja, deixaram de sentir. Eles deixaram de ter gosto pela natureza com que foram criados. E lembre-se, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está escrito, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Estes gentios endureceram seus corações, separaram-se de Deus, tornaram-se insensíveis e encheram a sua vida com um gosto pelo mal. Se o velho homem volta a residir no crente, também os seus sentimentos desse crente perdem-se. Ou seja, perde a sensibilidade ao Espírito Santo. Os seus sentimentos para com o Senhor e para com os membros do corpo de Cristo tornam-se menos dignos. Perdem o sentido de dignidade da vocação com que foram chamados. Efésios 4:1. Portanto, Paulo via este aspecto como bastante sério para a igreja. E depois ele diz, repare no versículo 20, depois de ter descrito
a qualidade de vida dos gentios, versículos 17 a 19, ele usa outra conjunção adversativa. Ele começa com mas. Repare bem no versículo 20. O que é que Paulo diz? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Os gentios andam desta maneira, e Paulo diz, vocês não andem como os gentios que andam com o coração endurecido, vai dar no entendimento, separados da vida de Deus, insensíveis, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Os gentios aprenderam de uma maneira, mas vocês aprenderam de outra. Aprenderam de quem? De Cristo. E o versículo 20 é um outro parágrafo. Um outro parágrafo em que Paulo agora está a dizer o que é que eles aprenderam de Cristo. Eles aprenderam uma nova qualidade de vida. E há aqui algo importante. E Paulo enfatiza muito o aspecto da aprendizagem. O que é que nós estamos a aprender? Pela nossa operação o corpo cresce e pela nossa participação o corpo é edificado. É que Paulo usa a palavra aprender. A palavra aprender, no grego é a palavra mathanou, e nós já vamos ver um pouco mais acerca disso, é um aprender que realmente modifica a nossa percepção do que é a vida em Cristo. Ou seja, a nossa identidade. Portanto, aprendizagem em Cristo é importante. Não aprendeste assim em Cristo. Os cristãos de Éfeso tinham que notar bem que a sua conduta não podia ser como a dos gentios. Porquê? Porque eles aprenderam de Jesus. Eles não tinham aprendido a religião dos homens, eles tinham aprendido de Cristo. Este aspecto é importante porque quem aprende de Cristo é como Cristo. O discípulo é uma pessoa que segue o seu mestre, aprende do seu mestre, não só pelo que o mestre faz, mas por aquilo que o mestre ensina. E a sua vida, então, é uma imagem, de certo modo, do seu mestre. Estes crentes tinham aprendido de Cristo e deviam ser como Cristo. Os gentios andavam na escuridão. E o que é que os alimentava? Era aquilo que existe na escuridão. Mas estes crentes aprenderam de Cristo. O que é que alimenta o cristão? É a palavra de Cristo. A palavra do Senhor ensina-me. Estes crentes tinham aprendido a Cristo e isto era fundamental em suas vidas. Versículo 21, se é de facto que tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. A palavra instruído. Ouvistes e fostes instruídos. Como é que o crente pode vencer o homem velho? É recebendo instrução do Senhor. Como é que pode vencer a velha vida do gentio, que existia antes nele? É aprendendo do Senhor. Aprendizagem da palavra do Senhor. Como é que eles aprenderam? Eles foram instruídos. O que é que eles aprenderam? A verdade que está em Jesus. Por isso é que a formação destes crentes era diferente. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Como é que eles podiam aprender acerca de ser uma nova criatura? Aprendendo de Jesus. A identidade do crente é algo que ele aprende pela palavra do Senhor, pela doutrina que vem pelo ensino da palavra de Deus. A identidade é algo que o crente aprende de tal forma para que possa efetivamente andar digno da vocação, ou para com a vocação com que foi chamado. A palavra aprender, como disse, no grego é a palavra manthano, e significa direcionar a mente para algo que tem em vista. Portanto, mudar o pensamento para seguir um certo rumo. E a pessoa aprende, porquê? Para ficar acostumado ao que está a aprender. É importante os cristãos estarem acostumados ao que a palavra ensina. Acostumados a orar, acostumados a louvar, acostumados a meditar na palavra de Deus, acostumados a aplicar a palavra de Deus em sua vida. Nós aprendemos para sermos transformados. A palavra que Paulo usa aqui é bastante enfática. Nós aprendemos para haver mudança. Mudança é importante. Crente que não muda é crente que não aprende. Aprender, na forma de ter uma experiência relacionada com aquilo que tem aprendido, para ter conhecimento, compreender quem é Cristo.
E esta aprendizagem é no aspecto intelectual, porque nós temos uma mente, nós temos intelecto. Quando eu recebo na minha mente e compreendo a verdade que tenho recebido, eu posso aplicar à minha vida. Antigamente, os filósofos gregos discutiam muito o que era mais importante, o conhecimento ou as obras. E uns diziam, não, as obras é que são mais importantes, porque nós precisamos de obras para fazer coisas, isso é que dá aquela qualidade de vida que nós procuramos. E outros diziam, não, conhecimento, quanto mais a pessoa conhece, mais inteligente se torna. Então, alguns filósofos gregos disseram, não, nós precisamos das duas coisas. Porque para nos tornarmos mais capacitados ou especializados no nosso campo de trabalho, por exemplo, precisamos de aprender. Então Paulo diz, vocês não andam como andam os gentios porque vocês aprenderam de Cristo, foram instruídos. E a instrução que vem a nós é aquela formação de quem é Cristo. Como é que o crente pode viver uma vida diferente? É a formação de Cristo em sua vida. Como é que o crente pode ser formado? É pelo aprender, receber instrução. Muito importante. Sem instrução, não pode vencer a ignorância. Qual era o problema dos gentios? Era a ignorância que havia neles. Mas os cristãos tinham vencido o vazio causado, portanto, o que é a ignorância, por terem aprendido de Cristo. Um dos problemas numa igreja enfatiza muito o estudo bíblico, e as pessoas ensinam muito a palavra de Deus ou aprendem muito a palavra de Deus. Um problema que pode existir é as pessoas ficarem só pelo nível do intelecto. Sabem tudo na cabeça, mas nas obras não há um acompanhamento. E às vezes, quando há obras, se falta aquela unção do Espírito Santo, também continua a falta. Portanto, a vitória do crente está a aprender a palavra do Senhor, deixar-se ser instruído pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e em harmonia com o Espírito Santo, então viver esta qualidade de vida que Deus intencionou para os seus filhos. Pelo Evangelho de Jesus, o nosso entendimento é iluminado. E sendo instruídos nos ensinos bíblicos, poderemos de forma mais adequada fazer o aproveitamento da luz que Deus nos dá. Como começar esta nova vida em que o ensino do Evangelho começa a ser o instrumento de Deus para a nossa formação espiritual? É por vir a Jesus, declarando que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar. E repare, esta é uma declaração feita que está em harmonia com o Evangelho de Jesus. É agir de acordo com o que Jesus nos ensinou. A Bíblia mostra-nos que o pecador arrependido, que abre a porta da sua vida para com Jesus, está a dar a Jesus a oportunidade de ele entrar. Como está escrito em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, que é o último livro da Bíblia, nós lemos aí as palavras de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se esta é a sua intenção, diga a Jesus que a sua vida está aberta para ele ser o seu Senhor. Deixe Jesus fazer parte da sua vida. Para isso, diga-lhe que está aberto para ele fazer parte da sua vida. Creia que Deus ouve ao que, com fé em Jesus, clama a Ele. Continue orando a Deus que as suas amplas bênçãos sejam continuamente manifestas na sua vida. Ouça agora os anúncios que seguem. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve.
Partilhe esta reflexão com outras pessoas.